Olá pessoal, começando mais um episódio aqui do Mulheres e Cia. Fico muito feliz em saber que você está aí. E quero dizer que você puxa aí sua cadeira, se puder sentar num espaço assim como a gente está aqui hoje, faça também, porque estar com a natureza é tudo de bom. Então mulheres sejam bem-vindas, homens também sejam bem-vindos, porque o Mulheres e Cia também é para você. E como a gente está fazendo um circuito, né? Vários episódios falando sobre um tema importantíssimo, sobre o autismo. Minha convidada já está aqui comigo, que é a psicóloga Mayara Paulino, e a gente vai conversar bastante sobre esse tema com o lado de psicóloga, com aquela pergunta que você mandou lá na nossa página, que vai passar aqui na telinha, ó, do Mulheres e Cia. Aí você está dizendo: nossa, Michele, eu não mandei nenhuma pergunta. Não tem problema, você pode mandar no direct do nosso Instagram ou enviar pelo nosso e-mail, que eu vou estar encaminhando. E na descrição do vídeo aqui, se Mayara autorizar, eu posso colocar o e-mail dela também, para que você às vezes tem uma dúvida e não quer expor, assim, quer passar algo mais pessoal, então você pode nos enviar pelos nossos contatos, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você chegou aqui de repente, não sabe quem eu sou, não me apresentei ainda, eu sou Michele Angélica e sou eu que apresento o Mulheres e Cia várias vezes na semana. Então você já siga aí o nosso canal, ativa esse sininho para que você sempre seja notificado aqui dos nossos novos vídeos, e a gente sempre está buscando trazer aquele tema que vai ajudar tanto na vida pessoal, familiar, profissional. Então a gente aqui no Mulheres e Cia aborda aquele tema que você, mulher, tem interesse. Mulheres e Cia é o espaço para a fala da mulher, para a nossa fala, para a gente falar e para a gente ser ouvida. A gente já fez uma introdução, a gente já conversou com a mãe do autista, a gente já conversou com o Petras Vinícius, que ele é defensor, ele lançou vários projetos em prol das crianças com necessidades especiais. Se você não assistiu, eu te convido a assistir, que é o nosso episódio anterior a esse, tá? Vai lá assistir, para você também entender o lado de quem convive com a criança autista, e o lado daquela pessoa que luta pela essa criança há muitos anos, porque ele tem muitos anos envolvidos na causa. Os pais de crianças com autismo passam por muitas dificuldades durante o processo. Inclusive, a gente recebeu algumas perguntas e a Mayara vai estar falando aqui para vocês sobre isso. Já já ela se apresenta. Para o pai de uma criança que tem alguma necessidade especial, dentro dele existe uma interrogação muito grande. Por que é comigo? Por que é com meu filho? Então, esse episódio de hoje a gente quer mostrar que o autismo é presente e que a gente precisa desmistificar esse medo, esse receio, que muitas vezes o pai e os familiares têm aquela sensação de que está com engasgo na garganta, que está com um nó no peito. Então, tudo isso a gente vai tentar trazer para vocês hoje de uma forma mais clara. Seja bem-vinda, Mayara. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Vim aqui falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema que eu vivo todos os dias no meu trabalho e também no meu processo de acolhimento e inclusão de pessoas com autismo, assim como familiares, né? Então, se apresente aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Meu nome é Mayara, eu trabalho como psicóloga, trabalho com intervenção precoce e com gestão de comportamentos, com toda essa área de autismo. Há 3 anos tenho atuado diretamente com crianças com autismo, com questões emocionais, e esse processo tem sido só de desenvolvimento de conhecimento, assim como de inclusão. O meu trabalho também é voltado para o processo de inclusão dessas crianças, também dessas familiares, que eu também acolho de todo o coração. Maravilha. É muito importante, né, Mayara? E assim, depois que eu comecei a estudar o autismo, abril, o mês que simboliza o azul, vamos defender o autista, a inclusão. Então eu comecei a pesquisar, a estudar, e eu fiquei impressionada. Até então eu não tinha essas informações.
com o número crescente de casos com uma rapidez muito grande. E é interessante estar falando a respeito desse número, né? Que não é só uma questão quantitativa, é uma questão de informação, né? Ontem mesmo eu estava até conversando e pensando sobre isso a respeito da quantidade, né? Muitas pessoas questionam a questão de, são tantas pessoas estão sendo diagnosticadas, é muito, né? E às vezes as pessoas entendem como um tabu e na verdade é um grande avanço. Né? Falar que aumentou o número não quer dizer que pode ter um fator que está ocasionando mais, mas sim um avanço na ciência, um avanço no processo de entendimento, né? As pessoas estão entendendo, as pessoas estão sabendo quais são as características. Hoje é muito mais acessível você encontrar na internet, encontrar em uma rede social ou um profissional falando sobre as fases do desenvolvimento de uma criança. Então isso facilita muito esse processo, assim como facilita o processo de cuidado, de melhorar a qualidade de vida de uma criança e de um adolescente e de um adulto com TEA. E assim, no nosso episódio anterior, eu fiquei sabendo que em Açu, pertinho aqui, foi descoberto um idoso com 60 anos que ele é autista. Uhum. Então, assim, complementando o que você colocou, não mostra que esse boom de casos está acontecendo agora. Sempre existiu, mas que não eram identificados da forma correta. Exatamente. Né? Eram vistos como uma pessoa diferente, uma pessoa que tem um temperamento diferente, né? Enquanto um jovem, uma pessoa que é agressiva, uma pessoa que talvez seja mais mimada. Uhum. Então, acho que se eu tinha alguns adjetivos para aquela pessoa autista, sem identificar que aquela pessoa realmente tinha o espectro, uhum. né? A respeito até mesmo da questão dos transtornos, né? Anteriormente existia o diagnóstico de transtorno mental. Hoje nós temos vários tipos de transtornos. Nós temos o TOD, o TDAH, o TEA, que são as siglas, né, do autismo. Então, quando nós conseguimos identificar um com cada suas características, nós conseguimos ter também uma noção e um norte para um tratamento, né? Sim. Anteriormente a gente não tinha um nome. Quando se é dado um nome, também é estudado, aprofundado, pesquisado para que aquilo seja feito da melhor forma. Né? Sim, então, sim. Esse avanço, quando você fala, ele foi diagnosticado agora. Se tivesse sido antes, talvez o desenvolvimento desse senhor hoje seria diferente. E como essa pessoa sofreu a vida toda, né, tentando se sentir aceito naquela comunidade, ser igual a... Por que eu sou diferente? Por que eu acho diferente? Então, uma pessoa com 60 anos passou de filho, passou para esposo, talvez, eu não sei, né? Para pai, e com essa sensação de que ele era diferente. Uhum. Né? E que, na verdade, nós todos temos características diferentes, né? E também apresentamos características que são características também comum do autismo. Todo mundo tem algum tipo de característica. E quando é que eu identifico isso? Quando é que eu fecho um diagnóstico? Tudo isso tem que ser levado muito em consideração. Exatamente. E assim, como você falou TEA, e a gente fala muito autismo e TEA é a mesma coisa, né? Mas o que é a palavra TEA? Transtorno do espectro autista, né? O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Eu sempre gosto de falar a respeito desse transtorno, né? Falando a respeito não só das características, né? Que já são muito conhecidas a respeito da interação social, a respeito dos movimentos repetitivos, dos gostos restritos, mas sim a respeito de quê? Das janelas do desenvolvimento, né? Na identificação de um diagnóstico. Quando eu identifico que uma criança com determinada idade, os marcos de desenvolvimento, determinados marcos, como 6 meses, uma criança identifica... Tipo os termômetros, assim, que passar de uma fase para outra? Isso. Digamos que seja uma escala, né, de desenvolvimento. Então, no início da vida de um bebê, com 6 meses, por exemplo, eu posso identificar
que a criança já faz balbuceio, né? Aquele movimento de fala, que já é um ponto específico. Ela já identifica o pai e a mãe, ela já faz interação do besourinho, sim, né? Sim. Então, esses marcos são sempre fundamentais dentro do processo de diagnóstico. Anteriormente, o diagnóstico ele era dado lá para os 5 anos, 6 anos, 7 anos. Quando eu tenho hoje a informação, quando eu tenho essa escala disponível na internet, eu já começo a avaliar o desenvolvimento da criança desde bebezinho. Então, eu sempre falo que os pais, eles são fundamentais no olho clínico de qualquer criança. Eles são... Quem é o pai que não conhece seu filho? Eu sempre digo, olha, o terapeuta, ele é só isso aqui diante de todo o processo. É um suporte. E é um suporte. É claro que o nosso trabalho é voltado no entendimento clínico, mas o olhar da família é fundamental em todo o processo. Às vezes o médico não vai identificar naquela consulta. Porque não está ali 24 horas com a criança. Né? Exatamente. Da mesma forma que os pais, eles vão identificar os avanços que a criança está tendo, fazendo o acompanhamento da forma correta. Né? Maiara, deixa eu te perguntar. Se a criança já tem 5 anos e agora é que está se falando muito nessa escala de desenvolvimento, que nós pais temos tanto acesso de uma forma super fácil, mas aí se a criança já está com 5, 6, 7 anos e o pai diz, nossa, eu nem descobri no começo. Então, não se apavore. Primeiramente, não se apavore, por quê? Porque as janelas de desenvolvimento, ela vai até a nossa vida adulta. A gente tem a vida toda para aprender, para construir, para se desenvolver. Então, um diagnóstico tardio não quer dizer que acabou as possibilidades de desenvolvimento daquela criança. Toda criança, todo adolescente, ele tem uma janela de desenvolvimento. Por mais que esteja em atraso, vai ser trabalhado exatamente aquilo que é necessário para aquela criança ou para aquele adolescente, sempre pensando no bem-estar, na qualidade de vida daquela criança. Então vem aquela frase que é bem conhecida. Todo tempo é tempo. É tempo. Lembrando que você que está aí nos assistindo, o Mulheres e CIA é produção da Tag Publicidade. Então, se você, assim como eu, tem esse sonho, tem esse projeto de ter o seu próprio canal, de ter o seu podcast, de fazer vídeos, de mostrar para as pessoas o seu trabalho, o que você faz, entre em contato com a Tag Publicidades, porque a Tag está pronta para te atender. Michele, cadê a Tag? Vai passar aqui na telinha o contato para que você transforme seu sonho em realidade. E se você está aqui assistindo, quer ser patrocinador do nosso canal, entre em contato, tá? Que nós vamos passar o nosso business plan para você. Eu te digo que seu nome vai estar na boca de muitas mulheres, porque o Mulheres e CIA vem crescendo semanalmente e eu sou só gratidão a você que está aí no outro lado nos acompanhando. Esse episódio também é patrocinado pela Idealize 21. Se você está querendo aquele mimo lindo para presentear para você mesma, personalizado da sua empresa, a Idealize 21 é a empresa certa para estar produzindo esse tipo de mimo para você. Você idealiza, você sonha e eles idealizam para você. Maiara, eu estava pensando aqui que existem várias situações no convívio entre a pessoa, a criança com autismo, a família e a sociedade. Né? Porque quando você descobre que seu filho tem autismo, a gente teve até uma pergunta sobre essa lá na página do Instagram. A pessoa quis saber, quando você descobre, os pais também têm que fazer um acompanhamento? Então, primeiramente, o acompanhamento é de orientação, né? A primeira sessão sempre, independente de suspeita de autismo, é sempre com os pais. E desde o início do processo, existe uma parte de todo o processo de terapia, acho que de todos os profissionais que estão nessa equipe multi, é de orientação.
para quê, né? Todo o processo de intervenção, ele precisa ser generalizado. O que é trabalhar dentro da clínica, ou em casa no ABA, ou no DENVE, independente de qualquer tipo de intervenção, ele tem que ser generalizado. Então, para que aquela criança leve os conhecimentos, o que ele tem aprendido, também para outros locais. Não é só naquele momento da clínica, do atendimento. Então, essa orientação é para quê? Essa orientação para os pais é também para estar norteando o processo e o desenvolvimento daquela criança. Em relação ao acompanhamento dos pais, também tem pais que procuram acompanhamento individualizado, né? Então, existe um processo também de entendimento desse diagnóstico, também existe um processo de luto dos pais depois do diagnóstico. Tem alguns luto, quando você fala em luto, entra aquele questionamento assim, por que foi que aconteceu comigo? Isso. E ainda existem muitas mentiras, né, a respeito do diagnóstico, que às vezes as pessoas acreditam que existe uma culpa, que não tem uma culpa. O pai não tem culpa, não é falta de educação. Procura até fazer exames, descobrir assim, por que foi que aconteceu Porque aquilo. aconteceu, estabelece algum marco na vida da família que ocasionou aquilo. Então procura muitas vezes uma culpa, e não existe essa culpa, né? Não existe uma causa ainda cientificamente provada a respeito da causa do autismo. Então, muitas vezes esses pais ainda carregam um pouquinho dessa culpa que não é deles. Então, esse processo de luto também é ocasionado por essa culpa, é ocasionado por expectativas, né? A forma que, se eu estiver aqui e for fazer uma corrida com você, alguém vai chegar na frente e alguém vai chegar alguém vai chegar por último. Então não é porque alguém é melhor ou menor, ou melhor ou pior, né? Perdão. Mas sim porque o meu desenvolvimento é diferente do seu em relação a várias coisas. E sempre existiu isso, sempre, né? Exatamente. Então, assim, é importante que os pais também tenham essa preparação para enfrentar essa nova fase. Exatamente. Então, esse acompanhamento não é além da orientação. Às vezes é interessante estar fazendo acompanhamento individualizado para entendimento, para acolhimento, né? Sempre associar o melhor para o processo também da criança e desses pais. E aí aquela criança que já foi diagnosticada bem precoce, ela vai começar a ir para a escola, então eu acho que para os pais já é mais uma barreira, não sei se a palavra certa seria barreira, mas é mais uma, que eu não gosto de usar, dificuldade, para o filho sair do ambiente familiar onde ele estava tendo todos os cuidados com terapeutas, com fono, todo aquele acompanhamento, e ele passar a ir para a escola, conviver com crianças, com professores. É uma fase também bem difícil desse passo seguinte. Na verdade, o início das aulas já é complexo para qualquer criança. Você entender que aquela criança vai entrar lá para 2, 3 anos, né? Então ela passou desde o momento do nascimento, dentro do acolhimento do convívio familiar, e vai passar para um ambiente diferente. Então eu sempre falo que quando for iniciar esse processo, já começa a preparar aquela criança antes, independente de diagnóstico. Por quê? Eu entendo que ele estava dentro de casa, ele estava sendo acolhido pela família, por um avô, por uma avó, por alguém que é mais próximo daquela criança, que ela tem um vínculo muito direto. Então, preparar a criança para esse momento deve ser um passo antecipado, antes mesmo do primeiro dia de aula. Então, levar aquela criança a começar a preparar na brincadeira. Vamos brincar de escolinha. Trazer isso para o convívio dela, já apresentando. Aquele momento de conhecer a escola também é um momento da criança. Sim. Eu vou levar a criança para a escola, mas eu vou conhecer as escolas. Quando eu decido qual escola eu vou levar meu filho, já antecipa, leva a criança no momento que não tenha criança na escola, para ele conhecer, para ele se familiarizar. O primeiro dia de aula, às vezes tem o choro, né? É muito comum esse choro. Mas a mãe pode participar, eu sempre falo, a mãe pode participar do primeiro dia de aula, do primeiro, do segundo, até que a criança comece a se adaptar, independente de diagnóstico. Às vezes mais difícil por essa questão de vínculo, mas a escola, o primeiro dia de aula, ele é
realmente um marco para a criança. Às vezes tem criança que nem não se incomoda tanto, já vem se adaptando, mas é um processo de adaptação. E assim, vai ser bom para todos, principalmente para a criança, esse convívio, né? Essa questão a importância da escola, deles aprenderem a uns conviverem com os outros, a troca de brinquedos, do lanche. Essa parte é muito... a construção dos nossos filhos é isso aí, né? Exatamente. O processo escolar, ele é fundamental nesse sentido, também criação de vínculo, de ampliar a rede. Independente do tipo de transtorno que seu filho tiver, não prive ele disso não. Não prive. Porque... E prepare a criança, se antecipe na preparação da escola. Até para os pais é difícil estar levando a criança para a escola. Eu acho que o primeiro dia de aula para algumas mães é aterrorizante, né? Deixar lá e... eu presenciei já a mãe que chora. Eu nunca chorei não, tá? Eu nunca chorei. Mas eu presenciei mãe que chorava, porque uma sensação de que você está botando seu filho para ir para o mundo, assim, está soltando seu filho. Mas é importantíssimo. Isso. E quanto mais cedo se socializar, né? Começa a preparar a criança na brincadeira, leva a criança para conhecer a escolinha. Primeiro dia de aula, a criança está chorando, você pode fazer aquele acolhimento, não vai ser todos os dias, e você vai se distanciando de forma gradativa, até que ele consiga ficar lá sozinho. Então, para que aquilo também não seja traumático, né, de aquele apartamento. Tem que ser um ambiente que ele fique feliz. Sinta-se feliz. E ansioso por chegar outro dia para ir também. Né? A gente já falou sobre que não existe causa, que são fatos isolados e que não adianta você tentar descobrir por que com você, porque você não vai ter essa resposta, né? A gente já falou sobre isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre os comportamentos, né? Existem os graus, que eu acho que é uma dificuldade para quem é leigo, para quem está começando a ver o autismo agora. Essa questão dos graus é uma pergunta, mas o que são esses graus? Na verdade são níveis, né? Nível 1, 2 e 3. Esses níveis falam sobre suporte, né? Que tipo de suporte é esse? O nível 1 é uma criança que tem a necessidade de suporte em execução de algumas atividades menor. O nível 2 tem uma necessidade maior de suporte e o nível 3 tem necessidade de um suporte ainda maior. Mas uma coisa que eu sempre gosto de frisar é que não é porque é nível 1 que não precisa de intervenção e não é porque é nível 3 que precisa extremamente ou que é só ele que precisa de jeito nenhum. É sempre interessante não se fixar nessa nomenclatura de nível. Por quê? Porque a criança quando necessita de um suporte, ela... para desenvolver outras habilidades, ela vai necessitar das habilidades mínimas. Então, para que eu aprenda a falar uma palavra complexa, eu preciso aprender primeiro aquela palavra pequena. Ninguém começa falando a mega palavra, Isso, né? Ou uma frase, a construção de uma frase. Eu não consigo correr antes de andar. Eu não consigo... às vezes andar antes de me arrastar, né? Então, os níveis, eu sempre gosto de dar atenção a isso, que o nível, ele é só, às vezes, um norte para um diagnóstico, para saber como é que começa aquela intervenção, mas não é um ponto principal, né? Então, não se fixe nessa questão de nível, não se fixe na questão das características em si, né? Meu filho não apresenta um comportamento de dificuldade de interação social, né? Que é uma característica muito comum e é uma característica que vem logo de cara no manual de diagnóstico. Você acha que é um dos primeiros gatilhos, assim, primeiros sinais que ou os pais ou a pessoa de fora percebe essa questão de a não socialização? Pode ser isso também, a ausência de fala, tem algumas crianças que têm uma dificuldade na fala, alguns movimentos de repetitivos, que são conhecidos como movimentos estereotipados também, né? Então, tem algumas características que são mais visíveis, né? Mas quando eu levanto essas características, elas são manifestadas de forma diferente, né? A forma que eu falo é diferente da sua, a forma que eu me comunico é diferente da sua. Então,
todo o ponto específico que for lançado pode restringir também a questão do diagnóstico. Sim, e assim, quando eu falei aqui que o gatilho para o pai e a mãe perceber, às vezes quem está dentro nem percebe no convívio, né? Só acha assim, não, meu filho é um pouco diferente do outro filho, se já tiver outro filho, que os comportamentos são diferentes, nós somos diferentes. E quem está de fora dessa família percebe às vezes mais nitidamente, né? E os pais, já aconteceu isso comigo, no convívio escolar dos meus filhos, já aconteceu isso, que a mãe não aceita, a mãe disse que não é não. Então isso é comum, não é? Essa parte que a família diz, não, ele não tem esse problema. Também tem o processo de negação, que é muito comum também na questão do luto, passa por um processo de negação, né? Sempre que existe uma incógnita, eu sempre digo, quando tem uma dúvida, procure uma resposta, não a resposta, mas sim tirar aquela dúvida. Viver na dúvida é algo bem desagradável, assim, porque você não vai ter sossego nunca. Mas uma dúvida deixa você com medo, você nunca está relaxada, você vai deixar aquela criança, tipo assim, numa situação de extremo conforto, porque você acha que aquela criança tem isso, tem aquilo, né? Então, se surgiu aí na sua cabeça aquela interrogação, procure esclarecer logo, procure um profissional, procure conversar. E as escolas hoje, a maioria das escolas tem os psicopedagogos, que já pode ser a sua primeira direção para começar a solucionar essa sua dúvida aí, né? Exatamente. Não fique sozinha nessa não fique só. Mayara, eu acho que muita gente que te procura, que fala com você, que fala sobre o autismo, pergunta, eu tenho que fazer essa pergunta, eu já sei a resposta, mas eu preciso fazer essa pergunta. Tem cura? Então, o autismo, primeiramente, ele não é uma doença. Sim, claro. Ele é um transtorno. Então, não existe um exame físico, não existe um exame de sangue ou neuronal que diga autismo, é um transtorno. Não tem uma causa física. Então, não existe uma cura, existe um tratamento, existe um processo de cuidado, né? Então, não tem cura, não é uma doença. Sim. Então, por isso mesmo, a gente já fecha aí. Exatamente. Entendendo que se não é uma doença, não existe uma cura, mas existe sim tratamento, existe o cuidado, existe formas de estar fazendo um processo de quê? De construção de bem-estar para uma pessoa com autismo que necessita desse suporte. Eu acompanho muito a rede social, eu gosto muito das suas colocações, vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Para vocês também conhecerem o trabalho da Mayara. E quando você fala, a gente já falou sobre os primeiros anos, sobre a importância, mas quando eu pulei uma janela de oportunidade, eu consigo mais na frente que essa janela se abra de novo, tipo assim, Michele, o que você está falando sobre o quê? A gente sabe que a fase de desenvolvimento da fala é bem pequeno, mas se eu pulei essa fase e eu já estou na fase que a minha criança está ali, está correndo, está brincando, eu consigo voltar uma janela? Existem as questões de atraso no desenvolvimento, né? Não só no TEA. Pode existir um atraso, isso aí vai ser estimulado. Claro que existem várias possibilidades. A minha parte, por exemplo, não é da fala, mas sim da interação. Então, eu posso estar estimulando aquela criança independente da fase dela. O que é que eu necessito? Necessito dessa interação social. Então, o que é que eu consigo? O que é que eu posso estar trabalhando? Como é que eu posso estar dentro dessas orientações com os pais, generalizando alguns comportamentos da criança para aumentar esse leque de possibilidades para essa criança. Passou, a criança está passando por uma dificuldade, na verdade é uma palavra nem que você não gosta, né, mas está passando por um déficit na fala, entende? Então eu vou anular a fala? Não, vamos estimular
para trabalhar em cima das possibilidades daquela criança. E assim, eu percebo que é fundamental o que a criança tem quando está com o psicólogo, com o fono, com todos os especialistas que estão ali prontos, que os pais deem continuidade. Em casa também. Essa parte os pais têm que absorver para eles, que eles têm que fazer diariamente, exercitar seu filho, trabalhar com seu filho diariamente. Mas aí eu sou pai, eu sou mãe, eu sou leiga, então eu preciso também me preparar e talvez os pais se sintam muito inseguros em passar um conhecimento que eles não têm. Uhum. Eu gosto sempre de frisar que em algum momento eu não soube o que era autismo. Eu não convivi e em algum momento isso foi despertado e eu tive interesse de aprender e de conhecer. E os pais também passam por esse processo de querer conhecer, de querer aprender. Quando você identifica, independente de diagnóstico, você começa a ter a curiosidade de entender um pouco mais sobre a criança que você acompanha e sobre como é que eu vou intervir. Quem mais conhece o filho ou o neto do que propriamente... Você sabe o que ele gosta, você sabe o que ele não gosta, o tipo de comida, né? Isso. Independente de conhecimento científico, você vai conhecer melhor a sua criança, vai conhecer melhor os interesses dele, né? Quando a criança chega para fazer uma sessão, é 1 hora, 2 horas, e tem as intervenções em casa que são muito mais potenciais. Sim, sim. Então, e se você tiver outros filhos também, que seus filhos façam parte, né? Cada um vai ter a sua contribuição dessa rede de apoio em volta dessa criança. Como eu falei aqui em comida, eu vi algumas situações e tem um colega de trabalho que a filha dele ela é autista e eu nem sabia, fiquei sabendo recentemente. E ele disse que ela já faz todos os acompanhamentos pelo SUS, tá? A gente falou aqui em algumas situações, no outro episódio, a gente falou muito sobre tratamentos, acompanhamentos particulares, mas a filha desse meu colega de trabalho, ela tem todo o acompanhamento pelo SUS. E tem uma rede de apoio, sim. Ele foi só elogios, ele disse que ela tem todo o profissional que ela precisa, e já faz tempo, tá? Já faz tipo assim uns 2 anos. E ele me falou da comida, ele disse, Michele, algo que a gente tenta mudar nela é a questão da comida, porque o autista ele tem uma sensibilidade gigantesca com relação a texturas, né? Por exemplo, nós que não somos autistas, a gente sempre tem algo que a gente, eu não gosto disso, tipo assim, craquelento, algo pegajoso, a gente sempre assim, não gosto disso não. Um tipo de roupa, um tipo de comida, mas o autista, por favor, me corrija, se eu estiver enganada, ele tem assim um superpoder em identificar texturas. Essa não é a característica unânime, né? Por isso alguns têm. Alguns apresentam sim algumas restrições. Por isso que quando é avaliado o desenvolvimento, é avaliado o neuropsicomotor. Por quê? Porque são várias áreas que são avaliadas para ter uma noção de onde é que está. Nem todas as características são apresentadas. Tem criança que não tem restrição alimentar nenhuma, já tem algumas que já têm algumas restrições alimentares, que já tem algumas restrições de vontade, de desejo de outras coisas que outras já não têm, né? Até a respeito de gosto, né? De hiperfoco, às vezes a criança tem um hiperfoco em algum tipo de dinossauro e já a outra já é outra coisa, outro objeto, a flores. Então é sempre diferente. É tipo assim, ela se identificou com aquilo ali, que ela se apaixona por aquilo ali. Exatamente. Então desenvolve um querer maior por uma determinada coisa, ou então uma restrição. No caso dela lá, da filha do meu colega, ele disse que ela já é grandinha, acho que ela tem 7 anos.
E ela come muito pouco, mas o que ela gosta mesmo é de mingau. Ele diz que ela tem que tomar mingau para ir dormir. Eles já fizeram de tudo para tirar esse mingau, porque ela já está grandinha. E eu me lembrei de outra situação que o menino é apaixonado por ovo cozido. Ele gosta muito, ele tem que comer sempre ovo, a comida preferida dele. Então assim, o ovo cozido não é algo tão saboroso. Porque assim, gosta porque é muito gostoso mesmo, saboroso. Mas eu acho que aí já entra a questão tanto do mingau como do ovo. A questão da textura, de ser algo... Do paladar também. Por isso que todo o processo, ele é multi. São vários profissionais. É o nutricionista, é o fono, é o TO, é o médico, é o psicólogo. Por quê? Para trabalhar todas essas questões. Claro que existe crianças que não vai precisar de um ou de outro. Ele vai passar pelo profissional, mas não vai ser o que vai se encaixar no que ele está precisando. Isso. Existe um processo também de alta, né? Daquela criança. Seria a minha próxima pergunta. Os pais perguntam a você assim, mas até quando esse tratamento vai? Quando é que ele vai ter alta? Existe sim. O processo de alta é muito relacionado ao processo de intervenção, né? A criança chega a um determinado tempo que já desenvolveu, não vai chegar à cura, né? Que não existe essa cura por não ser doença, mas existe um momento sim que é identificado que a criança já tem aquelas habilidades trabalhadas e já pode estar indo para o meio social e generalizando. Como a gente falou, que você disse que são níveis, né, que são graus, a criança que foi diagnosticada com tipo assim, com 3, que eu acredito que seja o mais... que requer mais suporte. Ela pode passar para o 2 ou para o 1, de acordo com a evolução do acompanhamento dela? Então, o diagnóstico, quando ele é fechado, aquele laudo, ele já vem com, digamos que aquele diagnóstico ele é usado para a criança durante a vida, né? Mas ela pode evoluir na questão de habilidades. Sim. Né? Então, eu não gosto de nomear por níveis, porque aí eu vou restringir muito a questão de intervenção. Mas deixa eu ser mais clara na minha pergunta, porque eu sei que você também ficou bem curiosa com relação a isso. Meu filho, ele não gosta de se socializar, entendeu? Ele fala bem, ele se alimenta bem, ele sabe andar, ele dança, ele pula, mas isso só no ambiente familiar. Já quando partiu para a fase de escola, vamos citar aqui a escola, lá ele já não se socializa tanto com aqueles coleguinhas de lá. Então, tem como essa parte de socialização melhorar? Sim. Dele já querer brincar, dele já querer abraçar, correr junto, pular junto. Existe essa evolução? Sim. Existe sim, existem muitas possibilidades para estar melhorando o comportamento de interação social, né? Através da intervenção, através do suporte, né? Por isso que eu sempre falo, o nível é a necessidade realmente, às vezes, de suporte. Às vezes essa criança pode não estar gostando de estar brincando naquele grupo, mas... Se identifica com o outro. E aquele faz o intermédio e no final aquilo vai sendo... mais agradável para a criança e ela começa a interagir melhor, a se desenvolver melhor. E tem muito, gente, é a questão assim, Mayara, de forçar a barra, né? Eu já vi aqui na minha cabeça várias situações que a gente aconteceu assim, de você ir para um lugar e você não gostar. Você vai toda animada, toda empolgada, achando que ali vai ser maravilhoso, quando você chega lá... nem foi, eu quero ir embora. Então não é só porque a criança tem autismo. Seu filho queria muito ir para um aniversário e foi aquela expectativa. Você foi com ele, quando chegou lá, passou um pedacinho, o menino já... mãe, eu quero ir embora. Acontece isso. A gente como mãe, quantas e quantas vezes seu filho... Não, hoje eu não queria ir para a escola. Aí você vai perguntar por quê? Existem inúmeras situações, né? Aí você vai e força aquela criança a ir sem ela querer, ela vai chorando. Então não é só com a criança que tem alguma necessidade especial.
acontece isso com a criança, acontece isso com o ser humano. E até a questão de demanda, né? A criança está naquele contexto e ela está se adaptando e você às vezes fica, faça isso, Sim. faça aquilo, faça isso. Ninguém gosta de ser mandado. Não, demanda demais, né? Aí você fica lá sobrecarregado, faça isso, faça aquilo e a criança fica, não, isso aqui não está sendo legal. Então tem que tornar aquilo interessante, agradável. E essa dica vai para todas as mães e para os pais. Não diga que você manda no seu filho, não. Filho não gosta de ser mandado. Ninguém gosta de ser mandado. A gente conduz, a gente mostra os caminhos, a gente dá as sugestões, a gente até manda, mas de uma forma doce, sem estar impondo. Ninguém gosta disso. Então, quando a criança ela é autista ou ela tem outro tipo de necessidade, ela tem uma sensibilidade maior. Então, a partir do momento que ela percebe que ela está sendo forçada aquilo ali, eu acho que causa um certo entrave. E o lugar dele é em todo lugar. Né? Entender que esse lugar dessa criança, de qualquer criança, é em todos os lugares. Então, aqueles lugares também precisam ser adaptados. Sim. Precisa ser adaptado, a escola precisa entender qual a necessidade daquela criança, precisa entender também como é que eu posso estar melhorando aquele Você ambiente. tem feito muito trabalho nas escolas, e o que é que você tem sentido, tanto da parte da criança que tem o espectro, como da parte da escola em si? Hoje eu vejo alguns avanços no PEI, que é o projeto pedagógico individual, né? Que hoje é estabelecido como uma necessidade, quando a criança necessita desse tipo de suporte, os pais podem ir lá, podem cobrar. É sempre interessante estar procurando também a questão dos direitos da criança, né? Para que isso seja exigido e que favoreça também todo o processo de educação da criança. Lembrando que é um direito da criança. Está lá no estatuto que é um direito. Solicitado. Então, você não vai impor nada na escola, você não vai falar de algo que eles lá como escola, eles já não estejam se preparando, pode estar no início ainda do preparo, né? Mas eles já estão se preparando a essa nova fase da educação. Então, porque eu acho que talvez tenha mãe, tenha pai que se sinta assim um pouco constrangido, inibido de procurar. Mas ele está dentro do direito dele. Exatamente. Então, hoje as escolas elas já tentam fazer esse processo de inclusão também. Eu vejo que tem evoluído bastante. Né? Eles sabem do direito também dessas crianças, que é fundamental entender. E o lugar dessa criança é em qualquer lugar, em todos os lugares. E são crianças inteligentíssimas, assim, são crianças que precisam que nós vejamos elas com o olhar que a gente olha para todas as crianças. A mensagem que a gente tem que passar é de empatia. Empatia. Vamos entender o que significa a palavra empatia. Não só dizer eu tenho empatia. Não. Você não é para fora, botar empatia para dentro de você. É isso mesmo. Só para a gente concluir, o papo tá muito bom. Tô aprendendo muito hoje. Mas a gente falou muito assim sobre a criança. Quando a gente fala já em adolescentes, em adultos, que agora é que eles estão descobrindo que eles fazem parte do autismo e tal. O adulto, o adolescente também consegue ter essa rede de apoio, que não é tardio, tipo assim, 40, 50, 60 anos, como a gente já falou no início. Ele consegue, Mayara? Ele tem essa rede de apoio? Tem. Hoje tem algumas intervenções, sim, para adulto. Eu não trabalho diretamente, mas existe sim uma rede de apoio. Depois do diagnóstico de muitas crianças, muitas outras pessoas adultas foram procurar também. Que eles crescem. Isso. Então, encontra algum tipo de estranheza e começa a procurar
às vezes o filho tem um diagnóstico, será que surge aquela dúvida, será que não tem mais alguém na família? Então, essa pessoa passa também a procurar um cuidado, e existe sim uma rede de apoio, existem profissionais em Mossoró que acompanham também. Então, gente, aquela questão, se você você já é adulto, e você teve a dúvida, nunca é tarde para que você procure aquele profissional que vai te ajudar a se encontrar e a resolver talvez questões que você tenha carregado a vida todinha, né? E eu volto a um ponto que eu acho muito interessante, é falar que não espere muitas vezes o diagnóstico para começar a intervenção. Sim. Porque nesse período de dúvida, né, a gente acaba não perdendo as janelas de desenvolvimento. E essa dúvida pode passar anos. Isso. Anos. A gente não está falando de tive a dúvida ontem e amanhã. Não. Dúvidas e que... E para as mães também que recebem o diagnóstico, não é o fim. É o início. Todos os dias, tanto eu como você, nós iniciamos todos os dias com um desafio diferente, Sim. com um dia diferente. Às vezes está chuvoso, às vezes tem sol. Então, o diagnóstico ele não é o fim, ele é o início. Ele é um ponto de partida sempre. Então, todo dia é um ponto de partida, todo dia é um passo que eu vou dar a mais. Para você, para seu filho, para sua família. E assim, Mayara, amar incondicionalmente, né? Exatamente. O amor não é diferente, o amor é igual. Às vezes, mas a minha mãe, ele dá mais atenção ao meu irmão, que ele tem alguma necessidade. Sim, ela dá atenção, mas a gente como mãe, a gente ama todos os filhos da mesma forma. E o cuidado é afeto. Sim. O cuidado é sinônimo de afeto. Eu acredito muito nesse viés de cuidado e afeto. Então, se eu identifico como, independente de diagnóstico do que for, gente, afeto é fundamental para todo e qualquer processo. Sim. Todo e qualquer processo, ele faz parte, está presente em tudo, em todas as fases, do bebezinho ao adulto. Tá, em todas as fases. Mayara, eu quero te agradecer, tá? Gente, eu vou colocar aqui na descrição todos os contatos da Mayara, para que se você mora aqui na região, se você quer conversar com ela pessoalmente, marcar o atendimento, tem essa disponibilidade de agendamento. Se você mora fora e ficou com alguma dúvida com esse vídeo aqui, também você entra em contato pela rede social ou pelo e-mail. Não fique aí na dúvida, a hora de responder essa dúvida é agora. Tá? Ainda vou fazer mais um pedido. Se você está assistindo aqui esse vídeo e tem uma amiga, tem um familiar, tem um colega de trabalho, compartilhe. Diga assim, olha, eu assisti um vídeo que eu acho que você vai ter interesse, porque você vai estar levando essa mensagem para muitas famílias sobre um assunto tão importante. Mayara, muito obrigada, viu? Obrigada, Michelle, pelo convite. Tá falando sobre essa temática é sempre importante, então sempre que precisar pode me chamar, vou estar aqui tentando dar um pouquinho do que eu sei para quem precisa também. E se você quiser saber de outros temas relacionados envolvendo a criança e o adolescente, tá? A Mayara, como psicóloga também, ela pode estar vindo outras vezes aqui para a gente esclarecer suas dúvidas. Lembrando que esse episódio é produzido pela Tag Publicidade e você também pode ter aí seu canal, ter sua rede social ativa, do jeito que você sempre sonhou. Agradecer a todo mundo, não esqueça de seguir aqui o canal e ativar o sininho e se ligar nos próximos vídeos. Tchauzinho!